Muito bom dia para você que está me assistindo esse vídeo aí, ou muito qualquer hora do dia que você esteja me vendo agora, né? Porque aqui agora tá de manhã, por isso que eu tô falando bom dia. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro filme da história, mais especificamente sobre o ensinamento que o primeiro filme da história pode nos passar. Roda a vinheta. Então assim, o legal do primeiro filme da história é que a gente não precisa nem se preocupar com o copyright. Primeiro porque assim, ele é muito antigo. Ele é do século retrasado, ele é de 1895 ou 96, se não me engano, um desses dois anos, do século retrasado. Não só isso, mas como ele tem só 1 minuto ou próximo de 1 minuto de duração. Passa aí pra vocês verem. Bom, você acabou de ver esse vídeo aí e provavelmente não achou nada demais, né? É uma câmera que está filmando um trem se aproximando da câmera, né? Chegando na estação e parando para que os passageiros possam ali embarcar e desembarcar e tal. Convenientemente, o filme se chama A Chegada do Trem à Estação. É o primeiro filme da história, é um experimento mais, não é um filme narrativo, como a gente está acostumado, é mais um experimento mesmo com um dispositivo da câmera que tinha acabado ali de ser inventado, e esse filme é dos irmãos Lumière, que são dois irmãos franceses, dois inventores franceses, que foram muito responsáveis aí pelos primeiros dispositivos capazes de gravar filmes, né? Mas agora, o mais interessante dessa história não é nem o filme em si. É porque, eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma história que é tipo clássica no mundo do cinema, que é dos primeiros espectadores desse filme. Isso você já deve ter ouvido falar disso. São os primeiros espectadores desse filme que, quando eles assistiram, né, foi projetado ali numa tela, tipo assim, acho que numa parede, né? Lembrando que o cinema ainda era muito rudimentar e tal, mas projetado assim, mais ou menos da maneira de como a gente vê cinema hoje mesmo. Como se fosse uma sala de cinema, mas muito mais rudimentar. E eles viram esse filme e se assustaram, porque eles viram o trem chegando na direção deles e sei lá, uma coisa muito doida aconteceu, que eles simplesmente acharam que o trem estava de fato indo em direção a eles e que iria atropelar eles, e eles se assustaram, tomaram um susto e tipo assim, se afastaram e tal. Depois falaram que acharam uma piada de mau gosto esse trem que eles fizeram, que os irmãos Lumière fizeram. Teve algumas pessoas que falaram que era feitiçaria, não sei o que e tal. E isso é muito engraçado, né? Porque, pô, é curioso, porque esse filme, ele não tem uma pretensão artística, sabe? Ele não é uma narrativa, ele não é um filme mais experimental, ele é simplesmente um experimento mais pragmático, mais objetivo possível. É uma câmera filmando um trem chegando numa estação, e o título é A Chegada do Trem na Estação. Só. E mesmo assim, quando ele foi projetado pela primeira vez, aos primeiros espectadores desse filme, aconteceu alguma coisa, sabe? Você teve algum fenômeno sendo formado ali, porque os espectadores, eles não perceberam esse registro de maneira racional. Eles não receberam isso de maneira racional. Eles não pensaram, tipo, pô, ok, é um registro de um trem se aproximando da tela, e é uma sucessão de fotos em uma certa velocidade que dá a impressão ao meu cérebro de que se trata de uma só imagem em movimento. É uma espécie de ilusão. Eles não fizeram isso. Por outro lado, eles se assustaram com o trem chegando. Então, a partir do momento que o acontecimento em si, o trem, ele se torna um filme, ele deixa de ser um trem qualquer e se torna esse trem meio ameaçador, esse trem que vai chegando lentamente lá do fundo do plano, né, do enquadramento, embora eu não acho que tenha tido um zelo artístico, digamos assim, para montar esse enquadramento, mas o trem vai chegando lá do fundo do plano,
vai se aproximando lentamente, ele vai crescendo, vai se tornando aquela coisa assustadora. E a reação dos espectadores é instintiva, sabe? Mesmo num experimento tão rudimentar quanto a chegada do trem na estação, é instintiva a reação. Eles pensam que o trem é uma manifestação concreta da realidade que está em direção a eles e que vai atropelar eles se eles não saírem do caminho. Então eles têm esse susto, né? Eu acho que no filme, inclusive, a invenção de Hugo Cabret, que é do Martin Scorsese, de 2012, 2011, tem uma cena que ele faz uma espécie de homenagem a isso. O filme ele meio que homenageia ali o cinema de espetáculo do Georges Méliès e tal. Tem uma cena que tem essa historinha ali sendo reencenada, é muito bacana. Mas bom, tá, e daí? O que tem esses primeiros espectadores do cinema que se assustaram com o trem e tal, não sei o quê? Cara, porque isso demonstra que o cinema, além de ser uma espécie de milagre técnico, né, de ser essa possibilidade de se capturar a realidade nesse receptáculo estranho em que, tipo assim, a gente vê uma reprodução de um evento que já aconteceu. Isso em si, tecnicamente falando, é uma coisa impressionante. O cinema, quando ele é projetado dessa maneira específica, quando ele nos é mostrado, ele causa também um impacto subjetivo, né, na nossa percepção da realidade. Quando a gente está diante de um filme, de uma imagem, um movimento, a gente não... A nossa consciência ela não percebe aquilo como justamente o que é, né, uma imagem, um movimento de um fato passado registrado. A nossa consciência ela acredita que aquele fato é uma manifestação concreta do presente, uma manifestação concreta da realidade no momento presente. Justamente porque a gente percebe exatamente aquilo na nossa vida comum, na nossa vida cotidiana. Então, a questão é que o cinema ele cria uma ilusão de realidade muito poderosa. Ele faz com que a gente acredite que aquilo que a gente está vendo é real. Ele cria esse impacto subjetivo na gente, ele envolve a gente nessa realidade. Quem nunca foi num filme aí, no cinema e tal, e tipo assim, vamos supor que o filme seja de 3 horas de duração, você não sabia disso, você simplesmente foi, sei lá, com seus amigos, e o filme, ele, de algum modo, ele te captura, ele te coloca nesse mundo, ele te coloca nessa, sei lá, nessa aventura, nessa experiência e tal, e quando você sai do cinema, você olha no relógio, você olha no celular, você se assusta quando você vê que já são 11 horas da noite, você nem viu esse tempo passar. Por quê? Porque a sua consciência não estava prestando atenção no tempo em si, no tempo da vida real. Ela estava acreditando que o tempo apresentado pelo filme, a realidade apresentada pelo filme, era real. E você reage de acordo dessa maneira. Então isso que é muito interessante do cinema, e é isso, inclusive, que possibilita o cinema se tornar arte, né? Porque é esse fenômeno justamente que diferencia a experiência do cinema das outras expressões artísticas. E assim, eu sei que a gente vendo agora o primeiro filme da história, né, o Chegada no Trem na Estação, pra gente pode parecer um pouco rudimentar com os olhos de hoje, né? O cinema já evoluiu tecnicamente em muitos sentidos e tal, mas é engraçado que esse fenômeno permanece o mesmo. A gente continua indo ao cinema, a gente continua se envolvendo nessas realidades que o cinema proporciona, e a gente continua reagindo como se elas fossem verdadeiras, a gente continua se emocionando em vários sentidos e tal. Eu lembro de uma história que um professor me contou de quando ele foi ver Titanic no cinema. E naquela cena lá final, depois que o barco já afundou, que o Jack e a Rose estão naquele oceano todo azul e tá tudo gelado, ele disse assim que estar diante daquilo te faz sentir o frio. Sabe? E isso é uma coisa muito curiosa que o cinema consegue proporcionar. Então, por mais que seja um filme muito antigo, um filme que a gente perceba o seu aspecto mais rudimentar, digamos assim, ainda é muito interessante de se pensar nesse fenômeno que permanece o mesmo e que ainda faz do cinema uma espécie de janela mágica para uma outra realidade. Bom, mas então, esse foi o vídeo, essa foi a minha reflexão sobre esse primeiro filme da história. Eu espero que você tenha aí tido curiosidade de procurar por outros filmes dessa primeira fase do cinema, desse momento em que o cinema ainda não tinha se desenvolvido como uma arte propriamente dita. E o mais interessante de ver esses filmes
não é só vê-los, é tentar se colocar no lugar dos primeiros espectadores que viram esses filmes e que experimentaram esse fenômeno de maneira bastante visceral, de maneira bastante... sabe, estando lá no momento, sei lá, não tá vendo a palavra, mas tipo assim, eles estando lá naquele momento e vendo essa nova forma de se ver a realidade, essa nova forma de se experimentar uma realidade, de se ter uma experiência completamente diferente, que até então não era nem possível, não era nem imaginável, né? Parece uma feitiçaria mesmo. Mas enfim, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Me segue nas minhas outras redes sociais, estão todas linkadas aí embaixo, né? No Cineplot, na Pingback, no Instagram e tal. E, bom, não mais é isso. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.